Começa agora o Podes, o podcast do Espírito Santo, uma realização dos cartórios de protesto. Aqui conversamos com lideranças, empresários e empreendedores e profissionais que contribuem para o desenvolvimento empresarial do nosso estado. Seja muito bem-vindo ao Podes, o podcast do Espírito Santo, uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto. Eu sou o Rubem Rochel e estarei com vocês nesse nosso bate-papo, que hoje recebe aqui Walter Leno Noronha, que é presidente do Conselho Regional de Contabilidade, o CRC Espírito Santo, para uma conversa sobre contabilidade, gestão e desenvolvimento capixaba. Walter Leno, seja muito bem-vindo ao Podes e obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Rubem, e a todos vocês que estão acompanhando, porque é um motivo de muita alegria, né? Tá trocando essas ideias aqui, falando um pouco de contabilidade do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo. Aquela coisa de exatas, né? E vamos começar falando disso, né? Como é que você avalia o papel da contabilidade aí na transformação das empresas capixabas? O que a gente pode resumir de contabilidade? Perfeito. Bem, então eu começo falando que não é nem tão exatas, porque a contabilidade é uma ciência social que contempla inúmeras atividades, tanto para o ambiente de negócios das empresas, quanto de trabalhadores, de tributos, e é um arcabouço aqui de conhecimentos, né? Junta o direito empresarial, junta a contabilidade, a economia, a administração. Por isso que eu falo que a contabilidade é a profissão mais completa que existe, porque traz, né, todo o seu bojo esses conhecimentos que desaguam na melhoria, né, das atividades operacionais das empresas, porque toda empresa precisa de uma contabilidade, de um contador. Depende de uma contabilidade. Depende, né? Para a sua tomada de decisão segura. Porque se você não ouvir o seu contador, muitas das vezes a empresa pode estar fadada ao insucesso. Eu brinco, Rubem, que o contador é o médico das empresas, dos negócios. Porque quando você vai no médico e recebe lá um diagnóstico de tratamento, se você seguir aquele tratamento, você vai melhorar, vai crescer, vai ter um sucesso da sua empresa. Agora, se o tratamento não for o mais correto, se você não seguir as diretrizes, aquela empresa pode ter alguma dificuldade, seja financeira, seja tributária. E é para isso que serve a contabilidade, para auxiliar nessas decisões. Walter, quais são os maiores desafios aí enfrentados pelos contadores hoje? Rubem, sem sombra de dúvidas, a mudança da legislação tributária? É um grande desafio. E não só a reforma tributária. A reforma é um dos pilares desse novo cenário que nós estamos vivendo no dia a dia. Mas nós estamos falando de uma reforma trabalhista, são normas modificando todos os dias, além da mudança tributária que seja de forma direta na atividade, né, do empresariado, porque hoje ele acorda com uma legislação e amanhã pode ser uma outra, que vai ser necessário um ajuste ali do caminho que estava sendo seguido. Mas a contabilidade ela vai sofrendo muitas modificações no decurso das suas atividades, e é por isso que o profissional propriamente dito tem que estar muito atualizado frente a essas mudanças para conseguir passar para os seus clientes a segurança da tomada de decisão, né? Então esse é um dos maiores desafios, o acompanhamento dessa modificação legislativa com o auxílio de tecnologia. A gente deve falar sobre isso mais daqui a pouco, analisando sempre as regras, né, inerentes tanto à legislação e à ética da profissão, quanto também à legislação tributária, societária, que deve ser seguida nas atividades empresariais. E praticamente todo dia tem mudança, não é isso? Todos os dias tem mudança. Nós temos no país mais de 5.400 municípios, cada município com a sua legislação, com as suas modificações, cada estado com a sua legislação e as suas particularidades, a União Federal mudando a legislação quase que diária. Então, nós temos decisões do judiciário que impactam na atividade
da contabilidade. Nós temos muitas coisas que desaguam na atividade do profissional da contabilidade, e é por isso que esse profissional ele tem que estar atualizado, ele tem que estar estudando constantemente, tem que ser bem remunerado, porque a profissão exige esse acompanhamento e estudo contínuo para o exercício da profissão. Adriano, o que é a contabilidade consultiva, né? Parece que ela vem ganhando um espaço bastante razoável aí no mercado, né? E como é que o Conselho Regional de Contabilidade tem trabalhado esse conceito? Perfeito. Rubem, a contabilidade, há alguns anos atrás, era vista como um contador geralmente baixinho, careca, usando óculos atrás de uma mesa cheia de papel, né? E, antigamente com uma máquina de escrever, hoje com um computador, com uma coisa mais virtualizada, a calculadora ao lado, e o contador ele era visto como um gerador de guias para pagamento de impostos. Era essa a informação que antigamente nós tínhamos da profissão. Era o cara que ninguém queria ver, né? Porque, na verdade, era o cara que arrumava problema, você tinha que pagar, exatamente. Né? Mandava a conta, o boleto para pagar, e ninguém quer pagar imposto. Mas esse era uma visão retrógrada da profissão, desse profissional gerador de tributos. Hoje, o contador, ele é um consultor, ele é um orientador. Ele senta na mesa do empresário e ajuda aquele empresário a estudar os números, a sua realidade, o que está acontecendo com a sociedade, para que o empresário, primeiro, ele tenha uma segurança da decisão que vai ser tomada, do investimento que ele vai realizar, ou até mesmo no enfrentamento junto à concorrência, à fiscalização, aos seus funcionários e assim sucessivamente. E o perfil do contador modificou exatamente por isso, porque agora ele presta um serviço de consultoria junto ao empresário para que ele se sinta confortável em tomar decisão. Por isso que esse é um novo cenário, é uma nova forma de se apresentar à sociedade, mais agora ajudando o empresário na tomada de decisão do que mandando guia de imposto a pagar. Inclusive tem aí alguns contadores que se tornaram líderes, né, dentro de organizações. Isso está cada vez mais frequente, né? Sem dúvidas. A profissão da contabilidade ela vai tomando, né, um corpo muito sólido, porque se você não tiver um contador que esteja do seu lado, te auxiliando nessa tomada de decisão, que esteja realmente seguro para que aquela postura do empresariado lá para realizar um determinado procedimento, se ele não tiver pautado num procedimento seguro, aquela empresa ela pode ter algum problema. Então, o profissional da contabilidade, ele se tornou uma pessoa assim indispensável no ambiente de negócio, porque ele auxilia na melhor decisão, seja de decisões financeiras, seja societária, seja tributária, né? Porque você imagina, uma tomada de decisão errada, Rubem, numa definição de regime tributário para uma empresa, pode fazer com que aquela empresa fique durante um exercício fiscal todo, um ano todo, 12 meses, pagando mais tributos, porque eu só posso mudar o regime no ano seguinte. Pois é. Então, esse é um dos pequenos exemplos daquilo que o contador ele precisa de analisar para ajudar o empresário nessa tomada de decisão, sabe? Então é por isso que a profissão ela se torna muito importante, ela está tendo uma visão diferenciada pelo mercado, porque a sociedade também vê muito isso, né? E o contador ele tem que prestar serviço para as empresas, mas pensando também numa coletividade, que esse inclusive é uma das funções do papel do Conselho Regional de Contabilidade, de defender a sociedade. Já. E o CRC, qual o papel dele no Estado, no Espírito Santo? Bem, eu preciso de deixar claro que a atividade do Conselho Regional de Contabilidade ela tem 3 grandes pilares.
e isso definido pela própria legislação federal, né? A Lei 9295, lá de 76, ela veio criando os conselhos regionais de contabilidade e determinou que aos conselhos é definido que ele tem o poder de fiscalizar a profissão, e essa fiscalização é do exercício profissional, é de saber que os profissionais estão cumprindo com todas as legislações, seja ética, seja tributária, societária, prevendo ali os crimes contra a ordem tributária, crime de lavagem de dinheiro, uma efetiva prestação de serviço perante aquelas empresas que contratam o seu serviço, ou seja, essa é a função primordial de fiscalizar o exercício profissional. Um segundo pilar, né, que é trazido pela lei federal é registrar, né, efetivar os registros dos profissionais. Para ser contador, você tem que fazer uma graduação, você tem que passar numa prova, que é o exame de suficiência, igual acontece lá na OAB, né? Outras profissões não têm isso, mas na profissão da contabilidade foi uma conquista importante para deixar no mercado o profissional estritamente qualificado, né, preparado para o exercício dessa função tão nobre. E aí o conselho entra para registrar não só aquele profissional para iniciar a sua carreira como um contador propriamente dito, como também das empresas de atividade de contabilidade, de perícia, de auditoria e assim tem que ter a carteirinha de contador. Tem que ter o registro no Conselho de Contabilidade e a carteira profissional. Né? Só assim que ele vai poder exercer a prerrogativa de contador. Porque antigamente nós tínhamos a função do técnico em contabilidade, que não precisava de fazer uma faculdade, ele fazia o segundo grau técnico, que esse técnico desde os idos lá de 2000 já não se tem mais, né? Mas para ser contador propriamente dito, tem que cumprir com essa graduação e passar no exame de suficiência e pedir o registro no CRC. Perfeito. Então, além desses dois pilares, Rubem, eu tenho um terceiro pilar importante, que é o exercício da educação profissional continuada. E o que é isso? É levar conhecimento e a preparação ao profissional da contabilidade para estar sempre atualizado perante as legislações que estão acontecendo. Uma delas é a reforma tributária, que o Conselho está se preocupando nesse período de trazer o conhecimento, porque muitos debates vão acontecendo. Então, esses são basicamente os três pilares: fiscalizar, registrar e promover a educação, o ensino contínuo da contabilidade para um aperfeiçoamento à profissão que está sendo realizada. Agora, fazendo um paralelo aí, de que forma o CRC ele contribui para o desenvolvimento do Espírito Santo, o desenvolvimento do Estado? Bem, o Conselho do Espírito Santo, primeiro, ele hoje até compõe alguns grupos de estudos, até do próprio governo, para pensar o Estado do Espírito Santo após o momento da reforma tributária. Né? A gente sabe que muitas modificações financeiras estão acontecendo para que o próprio governo se reinvente em alguns cenários, porque a distribuição da renda ela vai ser aplicada com base no consumo, né? O Espírito Santo ele tem uma característica mais industrial, né? Então ele vai ter que se reinventar. E o Conselho auxilia alguns grupos de estudos que o próprio governo fomenta para pensar o Espírito Santo a partir de 2033, que é quando vai entrar com efetividade essa reforma tributária. Mas além disso, o Conselho ele tem inúmeras outras atividades auxiliando os órgãos no exercício de fiscalização, porque infelizmente, como em toda profissão, existem profissionais desqualificados, né, que infelizmente comete alguma irregularidade, e aí o Conselho entra para defender a sociedade e ajudar o ambiente de negócios ser justo, ser coeso. E é o que nós estamos lutando todos os dias. Perfeito. Primeiro, de melhorar o ambiente para o profissional da contabilidade, porque é uma profissão muito bonita, mas é uma profissão que exige conhecimento, estudos, e a sociedade precisa de profissionais para que ajude, né, a combater irregularidades, a prestar um serviço de excelência.
E é isso que a gente entra para ajudar o governo, para ajudar a sociedade a estar com a profissão muito bem alinhada para que nós possamos, né, realizar a nossa atividade profissional de forma segura. Você falou em estudos, né, um estudo contínuo, né? De que forma o CRC tem trabalhado a integração com universidades, centros de pesquisa? Existe isso? Claro, existe. Rubem, como eu comentei, o desenvolvimento profissional através da educação profissional continuada é um dos nossos pilares. E toda iniciativa para aproximar a profissão da contabilidade à sociedade, seja por meio acadêmico, seja pelo meio profissional, o Conselho Regional está de mãos dadas. Então, por exemplo, nós temos participação ativa com grupos de estudos temáticos dividido por setores, por exemplo, cooperativa, perícia, auditoria, sabe? Nós temos inúmeras atividades, agora a eleitoral, nós temos comissões temáticas para se aproximar, né, desses contadores que estão entrando no mercado e auxiliando também em pensar a profissão para daqui a alguns anos, porque a nossa profissão modificou, o contador se modificou e o meio acadêmico precisa de aperfeiçoar suas grades curriculares. Nós temos um estudo muito grande junto ao Conselho Federal de Contabilidade, onde o Conselho de Contabilidade do Espírito Santo também participa, opinando com professores, doutores. Tem essa parceria? Nós temos nomeações específicas para que nós possamos auxiliar as faculdades, as universidades a ajustar a sua grade curricular. Nós temos a atividade através, por exemplo, da comissão do CRC Jovem, que é profissionais recém-formados que estão chegando agora no mercado e também estudantes do curso de contábeis para nos ajudar a pensar a profissão dentro de alguns anos. E toda a chegada ao mercado é sempre muito complexa e o CRC Jovem acaba abraçando esse profissional, auxiliando, orientando, seja através de cursos, lives, palestras, seja através de trabalhos específicos também nas faculdades ou nas escolas, primeiro, para apresentar para as outras profissões a importância da contabilidade, por que ter um contador, e também estimular aquele estudante do segundo grau de escolher a profissão da contabilidade, porque primeiro é uma profissão muito bonita, que traz remuneração, que traz qualidade de vida, e o profissional da contabilidade, aquela pessoa que escolhe a profissão da contabilidade, sem sombra de dúvidas, não vai ficar sem mercado para trabalhar. Se ele decidir ser um professor, ser um escritor, ele vai ter o seu sucesso. Se ele decidir empreender, abrir o seu escritório de contabilidade, vai ter sucesso. Se ele quiser tentar concurso público, ser um auditor fiscal do Estado, da Receita, das prefeituras, ele vai ter sucesso e boas remunerações. Se ele quiser ser um contador público, ele vai ter sucesso. Ou seja, existe mercado, uma gama e um horizonte de possibilidades. Mercado é que não falta para o profissional da contabilidade. Adriano, eu queria voltar um pouquinho, você falou da reforma tributária. Eu queria saber, isso vai de alguma forma simplificar a vida dos contadores? Ou vai piorar a vida dos contadores? Rubem, essa pergunta é interessante, mas depende do ponto de vista. Por quê? É o copo meio cheio, meio vazio? O que acontece? Toda modificação da legislação para uma simplificação, ela é sempre muito bem-vinda, mas ela sofre um momento de desgaste, de debates, de análise, de estudos, né, de avaliação do procedimento, e é o que o fisco hoje ele está implementando. No ano de 2026, o fisco criou alíquotas de teste
para que houvesse o recolhimento, por exemplo, lá do IBS e do CBS, que são os novos tributos que vão vir a partir já de 2027, substituição já valendo, né? ao PIS e a COFINS, e gradativamente reduzindo outros tributos. E isso, primeiro, exige uma atualização de conhecimento, conforme a gente já conversou. Então, o contador hoje ele está estudando, entendendo essas mudanças, se habilitando nesse novo cenário, mas ele ainda continua com o cenário, vamos dizer, antigo, devendo ser cumprido. O contador, ele elabora inúmeras obrigações acessórias para o fisco, as escriturações contábeis na modalidade digital, a escrituração fiscal, os relatórios financeiros e contábeis. Ele elabora inúmeras atividades e, além de tudo isso, também implementando as novas regras que vão correr em paralelo, realizando os dois cenários, né, o antigo e o atual de reforma. Óbvio que isso traz um aumento da carga de trabalho ao profissional, que vai ser acompanhada pelo menos até o ano de 2032, para que lá em 2033 talvez tenha sim uma simplificação quando acabar esses dois cenários. Exato. Os contadores vão poder respirar. Então, daqui até lá vai ser um trabalho duplo, uma dupla jornada, vamos falar assim, né? Porque tem o que deve ser feito e o que deverá ser feito. Exatamente isso, Rubem. Então, nós temos muito trabalho para ser realizado, para acompanhar. O trabalho não vai parar por aqui, mas lá na frente talvez tenha sim uma simplificação para que seja modificada um pouco aquela visão do contador que gera guia para aquele contador consultor que pega na mão do empresário e ajude ele a tomar uma decisão. Eu vi aqui que serão mais ou menos 400 obrigações acessórias reduzidas por conta da reforma, é isso mesmo? Essa é a expectativa, né, de redução e de simplificação de um arcabouço de obrigações que são preenchidas diuturnamente pelo profissional da contabilidade, para uma simplificação, até porque o fisco tem a intenção de já fazer uma apuração, né? Que é a apuração pré-assistida ali. É um teste deles também. Eles estão acompanhando, implementando essa apuração, porque agora até mesmo a tributação que antes o contador precisava de apurar para encaminhar a guia de pagamento do tributo ao cliente, né, ao contribuinte, agora a intenção do fisco é de já realizar isso por eles a cada operação fiscal. Então você imagina, quando você vai numa loja e passa o seu cartão de crédito, a operadora do cartão já vai segregar o valor do tributo para o fisco e o valor da mercadoria, do produto, do serviço para o empresariado. Então, é isso que o fisco está querendo. A apuração ela é imediata no momento em que há o pagamento, claro, observando inúmeras outras regras e particularidades, mas esse é o objetivo, de dar a garantia que o governo vai receber a sua quarta parte, porque muitas das vezes as empresas trabalhavam com esse fluxo de caixa do valor do imposto e isso afetava o planejamento do governo e é isso que eles querem reduzir, de já ter esse retorno imediato. E ao mesmo tempo a gente tem essas inovações tecnológicas aí que estão avançando no dia a dia. Como é que está isso? Como é que está esse quadro? Pois é, Rubem. A nossa profissão, ela cada dia que passa é reinventada e nós não podemos ignorar que a tecnologia também facilitando essa rotina aos escritórios, às atividades dos profissionais, ela vem muito para facilitar. Nós não podemos ignorar que a inteligência artificial, ela facilita sim o trabalho do profissional naquelas rotinas do dia a dia de burocráticas, por exemplo, uma conciliação bancária, uma criação de um parecer, de uma nota explicativa, né, de uma análise de balanço, de uma análise financeira. As ferramentas, quando bem parametrizadas, facilitam muito essa agilidade para uma conferência do profissional no momento oportuno. Então, esse está sendo um divisor de águas, né? De
trazer uma agilidade nas apurações, no cumprimento das obrigações acessórias e nas burocracias, que a gente não pode evitar, né, com base na tecnologia. Hoje, quando você aperta um botão e já faz uma análise dos arquivos de notas fiscais, da geração das notas, né, digitais, de uma conciliação de um extrato bancário, isso facilita no dia a dia. Né? Então é isso que hoje nós temos que utilizar a tecnologia ao nosso favor, para dar essa agilidade. E aí sim, Rubem, sobra tempo do profissional da contabilidade ajudar o empresário nas consultorias, sabe? Na tomada de decisão. Porque hoje eu até falo muito isso, que o contador ele fica soberbado do seu tempo em cumprir obrigações acessórias para o fisco. Exato. Né? Então, é um trabalho hercúleo para realizar o cumprimento dessas inúmeras obrigações acessórias para todas as esferas, municipal, estadual e federal. Pois é. Então, ele perde muito tempo com isso e muitas das vezes não sobra aquele tempo para sentar com o empresário e tomar essa decisão. E agora, esse vai ser o objetivo. Agora, esse é o novo cenário que a profissão vai nos oportunizar. Por isso que a profissão está sendo reinventada. E é um divisor de águas para aquele profissional que se atualiza, que se mantém no mercado atualizado, porque esse contador consultivo vai ter um lugar especial no mercado de trabalho. Agora eu fico imaginando o seguinte, Valdir, com essa sobrecarga, e obviamente a gente deve ter aí alguns probleminhas com saúde mental, né? Como é que isso vem sendo tratado pelo CRC em relação aos profissionais de contabilidade? Pois é, essa é uma preocupação que o Conselho ele não ignora, até porque se nós não tivermos saúde física ou mental, o profissional não consegue exercer a sua profissão com a excelência que é exigida. Então, sabemos nós que recentemente está acontecendo uma mudança muito grande na legislação, porque os cuidados com a saúde mental ele está sendo bastante fomentado e o Conselho de Contabilidade, por óbvio, não está ficando para trás. Nós estamos realizando inúmeros cursos, eventos, palestras, falando das normas regulamentadoras da saúde e da segurança. Né? Isso também se reflete nas próprias empresas. Que é uma obrigatoriedade do profissional, seja ele como empresário com os seus funcionários, seja ele orientando os seus clientes com seus inúmeros funcionários, com o conhecimento da saúde mental. Então, esse é um pilar que a gente não ignora. Então, o próprio Conselho de Contabilidade realiza inúmeras palestras, tanto para os funcionários do Conselho, quanto como concedendo cursos e palestras aos profissionais para que ele leve para os seus escritórios, para as suas empresas, levando conhecimento também dessa necessidade de olhar para dentro um pouco, olhar para a mente e pensar na saúde do profissional enquanto ele estiver realizando a sua função. Feito esse parênteses aí mais humano, né? Vamos voltar na questão digital. Como é que o Espírito Santo pode se destacar nessa economia digital? Bem, o Espírito Santo já é uma referência na base de tecnologia, utilização da contabilidade como uma referência nas suas tomadas de decisão. Tanto é que o Estado do Espírito Santo, volta e meia, é premiado, é destacado, é tratado como uma referência nacional nessa gestão, né? Então, isso faz toda a diferença para o ambiente de negócio, porque quando uma empresa procura o Estado do Espírito Santo para se alocar, para investir, ela leva em consideração esse cenário de como que está o Estado, né? Então, se você está em um Estado coeso, seguro, com uma norma muito bem definida, uma legislação atualizada, com concessão de benefícios justos, tudo isso atrai as empresas, demonstrando primeiro que eles se preocupam em estar com o seu cenário arrumado, né?
Então, já tendo certeza que o Espírito Santo traz esse cenário, e eu não estou me referindo apenas ao Estado, mas muitos municípios, eu fiquei muito feliz que agora em 2026, 2 municípios do Estado do Espírito Santo ficaram em primeiro lugar a nível de todos os municípios da Federação Brasileira, dos 5.465 municípios lá, ficaram em primeiro lugar, e das capitais, Vitória também ficou em primeiro lugar. Então, olha o nível. Isso eu estou me referindo à qualidade da informação contábil e fiscal dos municípios, né, que é Vila Velha e Serra, e a capital Vitória, demonstrando que existe uma seriedade no tratamento da contabilidade de forma interna, que isso reflete no gerenciamento financeiro, e isso permite os investimentos, o crescimento, a atração de empresas, a atração de pessoas, geração de empregos e inúmeras outras particularidades. Então, acho que o Espírito Santo é um exemplo a ser seguido por todos os outros estados da nossa federação. Sustentabilidade é um outro ponto aí que pega bastante no nosso dia a dia aqui, no dia a dia de quem acompanha aqui o PODES. Como é que a contabilidade pode ajudar nessa questão? Rubem, a contabilidade hoje, ela precisa de mensurar como que está sendo tratado por todas as empresas a questão da sustentabilidade. Então, para você ter ideia, foi implementado a nível nacional normas de contabilidade voltada ao ESG. Né? Nós temos normas regulamentadoras próprias para esse novo cenário que precisa também de ser vinculado, de ser analisado. As empresas precisam de se preocupar com esse novo cenário. E a contabilidade, hoje, ela está sendo reinventada para trazer para as empresas uma análise que sobrepõe além dessa questão financeira e fiscal. A análise social, de sustentabilidade, de governança, isso tudo está sendo agora implementado com essas normas que estão sendo implementadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, automaticamente desaguando em todos os regionais. Esses relatórios, eles são exigidos da empresa, né? E isso está a cargo hoje, então, da contabilidade. Exatamente. É através da contabilidade que as empresas vão demonstrar para a sociedade que estão cumprindo com as regras de sustentabilidade, que está tendo, por exemplo, redução de índices que afetam a nossa sociedade como um todo, seja a natureza, seja a qualidade do ar. Isso tudo agora é a contabilidade que demonstra, né? Então, o grau de poluição que cada uma das empresas gera, inclusive trazendo isso para a nossa realidade dentro do Conselho, até mesmo algumas mudanças internas. Isso está sendo demonstrado, primeiro, porque o CRC do Espírito Santo ele faz parte do Pacto Global da ONU. Né? Nós estamos vinculados como empresa reconhecida no Pacto Global. Nós temos a nossa Comissão de Sustentabilidade Interna, que faz inúmeras questões com a coleta de lixo seletivo. Nós somos ponto de coleta de lixo eletrônico. Nós realizamos projetos sociais, por exemplo, com a CASSE, que fizemos agora recente uma venda, né, de produtos que foram arrecadados para que a gente pudesse fazer a doação de recursos. Nós somos ponto de coleta de tampinhas para ceder para inúmeras empresas de reciclagem e que eles possam fomentar, fazer dinheiro. Ou seja, além de pensar toda a regulamentação da legislação, nós também somos exemplo na questão da sustentabilidade, pensando também na sociedade, pensando na melhoria da qualidade do nosso local de trabalho, mas também pensando na sociedade, de fazer a diferença na vida de muitas pessoas, de empresas sérias e idôneas, que precisam desse apoio que sobrepõe muito mais do que apenas um aporte financeiro, mas sim um apoio social para que ela consiga se consolidar e ser a diferença no mercado.
Que bacana isso. Agora, Valtenino, uma coisa que me ocorre agora, que está no meu dia a dia, o meu contador agora, ele faz trabalho remoto. Ele tinha um escritório que era gigante, tinha não sei quantas pessoas que trabalhavam com ele, agora está todo mundo em casa. E isso é uma nova realidade também no setor? Isso é uma tendência do mercado, até porque para que você possa prestar o seu serviço, hoje você não precisa mais de ter uma estrutura tão robusta, até porque a tecnologia assim o facilita, né? Hoje as informações estão nas nuvens e isso traz uma facilidade na troca das informações, nas importações dos dados. Você não precisa estar dentro de um escritório de contabilidade ou de uma empresa para poder prestar o seu serviço. Isso tudo é resultado da tecnologia que modificou a nossa atividade, né? Então, se as empresas investirem em tecnologia, é possível de estar reduzindo seus custos, porque você imagina, né? Ter uma sala alugada, ter funcionários se deslocando com custos, com alimentação, com o tempo. Inúmeras questões são otimizadas quando você consegue utilizar a tecnologia a seu favor e facilitar essa prestação de serviço. Então é realmente uma realidade, a gente percebe que o mercado está se reinventando e o home office, as atividades, né, em casa com as prestações conciliatórias do tempo daquele profissional, pensando também na questão da saúde mental, acaba sendo facilitada dessa forma. Então, sem sombra de dúvidas, a tecnologia nos ajudou muito para isso. E você acredita que os empresários capixabas, eles estão preparados para essa nova realidade, para essa economia digital? É uma necessidade de preparação. Eu entendo que depende muito do cenário, da atividade, da venda do seu produto ou da característica do seu serviço para que essa realidade seja implementada. A preparação, ela está vinculada de forma direta ao conhecimento e o acompanhamento dessas novas mudanças que estão acontecendo, e a reforma tributária é um desses exemplos que a gente está conversando. Então, o empresário, ele pode não estar 100% preparado, mas ele precisa de se preocupar com essa preparação e eu vou um pouco mais além, ele precisa estar amparado a um profissional de contabilidade que ajude ele nessas decisões. Então, aí sim, esse cenário mercadológico, ele vai estar sendo preparado para essa atividade que ele vem exercendo, porque, por exemplo, hoje a gente vê quando uma empresa vende produtos e com a tecnologia, com e-commerce, ele vende para qualquer lugar do país, estando organizado e tendo a sua gestão interna otimizada. Então, olha que facilidade que é. Se ele tiver software com uma software house própria para esse tipo de venda, se ele tiver gerenciamento do seu estoque, controle sistêmico, ele vai conseguir realizar essa situação. Se ele tiver com uma assessoria contábil fiscal para auxiliá-lo da emissão das notas, dos documentos, dos encaminhamentos, seja por uma transportadora, seja pelo correio, ele tem um mundo de oportunidades, mas para isso ele tem que estar preparado, porque aquele profissional que não investe em tecnologia, que não controla suas finanças, que não sabe para onde o dinheiro dele está indo, esse vai passar dificuldades. E a gente está falando aí de empresas de todos os níveis. Todos os níveis. A gente tem um dado aí que 55% das pequenas empresas ainda não tem presença digital estruturada, segundo o Sebrae. Exato. Como a gente pode pensar esse cenário? Você comentou sobre o Sebrae, nós temos uma parceria exatamente para ajudar a microempresa, a empresa de pequeno porte, até mesmo o microempreendedor individual, primeiro a se formalizar, porque esse era uma realidade de alguns anos
que nós vimos, né, que a informalidade era muito grande e o profissional da contabilidade, para você ter ideia, Rubem, ele se colocou à disposição para regularizar de forma gratuita o registro de um microempreendedor individual, que é o MEI. Então, quando a empresa cresce um pouquinho, né, fatura acima de R$81 mil por ano, ele já passa a ser uma microempresa, faturamento até 360 mil, lá, uma empresa de pequeno porte, até 4.800.000, né, que é a característica ali de um simples nacional. Para esse pequeno empresário, que é 95% das empresas do nosso país, nós sabemos que ele precisa de ter uma atenção, porque às vezes o recurso é limitado, o investimento em tecnologia é limitado, e se o empresário começar a pensar nesse auxílio, nesse crescimento, nessa organização, sem sombra de dúvidas, vai ter muitas oportunidades surgindo, né? E é claro, o contador sempre sendo esse apoio para esse empresário. Compliance virou aí o hit da moda, né? Aliás, a necessidade de todas as empresas, né? Você acredita que o Espírito Santo ele pode se tornar aí também referência quando se trata de compliance? Ele não vai virar, ele já é uma referência, tá? Eu tenho certeza disso, porque nós temos órgãos de controle e de gestão de excelência, referências em nível nacional, para que essa gestão ela aconteça de forma segura, madura e séria. Porque as empresas que hoje não observam o seu compliance, né, a sua organização, da sua gestão, isso vai trazer repercussões futuras, e o Espírito Santo dá exemplo de como deve ser tratado esse tipo de atividade, né, com a implementação dos seus controles com o compliance, mas também sendo referência para outros estados também, para outros municípios, de como que deve ser realizado o procedimento interno do controle e de gestão para o exercício dessa atividade. Então, o Espírito Santo está de parabéns. Seguindo essa linha aí, como é que a contabilidade ela pode melhorar a gestão pública? Esse é uma questão que até me chama muita atenção, primeiro porque o Conselho de Contabilidade acompanha de perto algumas contratações de profissionais da contabilidade, da área pública, que a gente sabe que é uma realidade muito peculiar, porque existem normas específicas. A contabilidade pública, nós temos até uma comissão interna lá de contabilidade pública para observar essa atividade específica, né? Então, a contabilidade pública, ela tem uma característica diferenciada, porque o profissional contador, né, que atende, por exemplo, uma prefeitura, que atende algum município, que atende o estado, primeiro ele tem que ser melhor remunerado. É uma luta que a gente acaba auxiliando, porque infelizmente a gente vê alguns lançamentos de editais contratando profissional da contabilidade para ter uma remuneração de um salário mínimo e meio, que é irrisório em relação primeiro, a seriedade e a responsabilidade de assinar um balanço de um município, por exemplo. Então, nós estamos lutando para, primeiro, fomentar e deixar claro ao gestor público que o contador ele é de suma importância para o município, para o estado, para quem quer que seja, para que o próprio município consiga fazer a sua direcionamento dos recursos públicos, a organização dos recursos públicos, o cumprimento das obrigações acessórias pelos órgãos públicos, e que pela contabilidade seja espelhada uma realidade para que aquele gestor tome uma decisão segura. Porque se ele tem uma organização financeira, ele consegue aumentar a sua arrecadação pela própria organização. Quanto mais a organização, maior o recurso que ele consegue reaplicar no próprio município, no estado. Então, nós temos referências no estado do Espírito Santo, quando a gente fala de municípios,
e o próprio Estado do Espírito Santo é uma referência nos números com nota a mais das apresentações, das suas demonstrações contábeis e financeiras. Então isso é um motivo, mais uma vez, de muito orgulho. Perfeito. Aproveitando aí, como é que foi, vamos para o lado mais pessoal aí, né? Como é que foi a sua trajetória aí até chegar à presidência do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Espírito Santo? Pois bem, meus pais, eles possuem um escritório de contabilidade há 50 anos, não é a minha idade, né? Então acabei crescendo dentro do escritório e vendo a realidade e acabei me apaixonando pela profissão. Universo contábil. Exatamente. Né? Então, respirando ali a contabilidade desde muito jovem, eu me recordo, Rubem, que eu com 14 anos, quando eu comecei a trabalhar no departamento pessoal, né, antigamente fazia a assinatura das carteiras de trabalho ali manual, fechando folha de pagamento, GFIP na calculadora ali, na máquina de escrever, e aquilo foi despertando em mim uma vontade de trabalhar. Eu ia para as antigas coletorias, né? Ia para o INSS, para a Receita Federal, protocolar documentos. Acabei respirando a contabilidade. Foi quando eu decidi entrar na faculdade muito jovem, eu tinha ainda 16 anos, mas com 20 anos eu já era um contador formado. Por ser muito jovem, eu acabei não parando de estudar, acabei fazendo uma segunda graduação, que foi a Faculdade de Direito, que complementou o conhecimento da contabilidade, principalmente na área tributária, que é onde eu me especializei, né? Fiz minha pós-graduação, meu mestrado, mas a contabilidade ela já corria nas veias desde muito jovem. Então, desde sempre, Desde sempre. Então, eu acabei me apaixonando, dando continuidade nessa atuação. Foi quando, no ano de 2010, meu pai assumiu a presidência do Conselho Regional de Contabilidade. Eu já auxiliava na participação de algumas comissões temáticas e aquilo foi despertando em mim uma vontade de ser conselheiro, né? Então, fiz parte de uma composição de chapa, tivemos êxito, entrei como conselheiro, na suplência, fui pegando responsabilidades, me tornei depois um conselheiro efetivo, me tornei um vice-presidente, para que no ano de 2024 e 2025 eu fosse eleito como presidente do conselho, e agora em 26 e 27 eu fui reconduzido, né, fui reeleito a presidente do CRC para dar continuidade nesses projetos que a gente pensa na melhoria da profissão, na implementação do ambiente de negócios diferenciado para o profissional da contabilidade no nosso estado. Que bacana. Agora me fala, Walter, qual a mensagem que você pode deixar aí para quem está nos assistindo, nossos empresários, nossos micro, pequenos empresários, os nossos assistentes aí? Claro. Bem, a mensagem que eu quero deixar é de valorização profissional, né? Você que tem o seu contador, seja interno, seja o seu contador externo, valorize o profissional da contabilidade porque ele faz a diferença para o seu negócio. O contador, ele te ajuda nessas decisões administrativas internas, ele mitiga riscos tributários e ele traz inúmeras seguranças nessa tomada de decisão. Por isso que, mais uma vez, eu falo que o contador é o médico da empresa. Então, o seu profissional escolhido, ele tem que ser de excelência, tem que ser uma referência, tem que continuar estudando para que ele sempre passe as melhores orientações e, sem sombra de dúvidas, te ajude a crescer, né? Porque se você consegue crescer organizado, você consegue remunerar melhor o profissional, consegue ter segurança nas informações, porque hoje em dia a gente sabe que ser empresário não é fácil, né? Essa é uma realidade, com tantos riscos trabalhistas, tributários, societários, cíveis como um todo, enfim, tem tanta coisa que coloca o empresário em risco, que se ele não tiver muito bem calçado, seguro com o seu profissional da contabilidade, ele vai estar exposto a riscos maiores. Então,
tenha o seu contador como sua referência de tomada de decisão, porque ele tem conhecimento para isso e vai te ajudar a crescer. É isso, e chegamos ao fim de mais um episódio do Pods, o podcast do Espírito Santo, uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto. E hoje agradecemos aí a presença do Walter Leno Noronha, ele que é presidente do CRC. Muito obrigado, Walter Leno. Acho que quem acompanhou até aqui realmente teve boas informações e vai poder utilizá-las muito bem. Isso aí. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço. Esperamos que essa conversa tenha auxiliado bastante você. E ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Pods, o podcast do Espírito Santo, um projeto dos cartórios de protesto. Até o próximo episódio.